Olá, o vídeo de hoje vai ser sobre 8 erros básicos que faz com que psicólogos percam pacientes. Eu chamei esses erros de erros básicos porque são erros simples que a gente poderia não cometer, mas que muitas vezes a gente comete, eu já cometi, você certamente cometem esses erros e que compromete a psicoterapia do paciente e que faz com que muitos pacientes desistam e parem a psicoterapia por causa disso. Então eu juntei aqui os principais erros, tanto do que eu escuto de pacientes que pararam a psicoterapia em função disso, como que eu percebo também nas supervisões de psicólogos. Vamos lá, eu vou falar sobre cada um deles e vou explicar o que eu penso e por que a gente precisa ter cuidado com cada um desses erros. Primeiro erro, não se preparar para a sessão. A sessão de psicoterapia é um momento muito importante e o psicólogo precisa estar muito centrado, muito tranquilo no momento da sessão. Se nós não estivermos centrados, conectados nesse momento, a sessão não vai ser positiva, não vai ser boa, independente da técnica que a gente tiver, da abordagem que nós tivermos, do conhecimento que nós tivermos, a gente precisa estar centrado, precisa estar conectado. Então, se preparar para a sessão envolve preparar você, terapeuta, envolve preparar o seu ambiente também para receber o seu paciente. Como a gente se prepara para uma sessão? Independente do tempo de trabalho que você tiver, da experiência que você tiver, você precisa chegar um pouco antes da sessão do que o seu paciente. Aí o tempo depende de cada situação, mas a gente precisa chegar antes, precisa se centrar. Muitas vezes a gente veio correndo de outro lugar ou veio de casa e não está com a nossa mente tranquila para entrar nesse trabalho que demanda tanto da gente emocionalmente, mentalmente, que é a psicoterapia. Então a gente precisa chegar uns minutinhos antes, parar, se centrar, respirar um pouco, se conectar com o trabalho que a gente vai fazer. Se você estiver nesse momento com alguma ansiedade, alguma preocupação com algo externo, fazer um trabalho mental para deixar isso do lado de fora, para poder estar o mais centrado possível nesse momento para o seu paciente. Se preparar para a sessão também envolve você dar uma olhada nos materiais do seu paciente antes da sessão, logo antes da sessão. Então, se você tiver, por exemplo, 3 pacientes na manhã, umas 9, outras 10 e outras 11, você precisa olhar as fichas de cada paciente, dar uma olhadinha, pode ser uma olhada rápida, mas olhar o que vocês estavam trabalhando nas últimas sessões, qual a questão principal que está sendo trabalhada, para você não chegar direto no atendimento sem nem lembrar do que vocês estavam falando. Se ficou alguma tarefa a ser feita, alguma técnica, qual a questão principal. Então a gente precisa dar uma olhada. Isso também envolve se preparar para a sessão. Preparar o ambiente para a sessão envolve você olhar o seu consultório, ver se está tudo preparado para receber o seu paciente, desde se tem lenço de papel, se tem papel higiênico no banheiro do seu consultório, dentre outras coisas, né? Dá uma olhada nesse espaço com o qual você irá receber o seu paciente. Se você atende online, se preparar para a sessão também envolve dar uma olhada no seu computador e como está antes. Também você precisa de um bom tempo antes. Checar qual plataforma você vai usar, você já mandou o link para o seu paciente, entrar alguns minutos antes na plataforma para checar como é que está o áudio, se está tudo ok, como é que está a sua imagem, o que está aparecendo no fundo da sua imagem. Então isso também é necessário no atendimento online, esse preparo para a sessão. Se nós não fizermos isso, a sessão pode não ser produtiva, pode não ser boa, justamente porque a gente não separou esse tempo para se preparar antes. Segundo ponto, que eu já ouvi muitos pacientes reclamarem de psicólogos, quando a gente não lembra do que o paciente nos falou na sessão. Então, o segundo erro é não lembrar do que o paciente nos falou na sessão.
É muito incômodo para o paciente quando ele está trazendo várias coisas, ele está se envolvendo nesse trabalho e o psicólogo depois não lembra do que ele falou da sessão. Isso, infelizmente, acontece bastante. Por que que o psicólogo acaba não lembrando? Por que que isso muitas vezes acontece? Eu entendo que isso pode ter relação lá com o primeiro erro, com essa questão de a gente não estar conectado, porque para você rememorar algo, você precisa ter prestado atenção nisso naquele momento, você precisava estar atento. Às vezes a gente não está conectado na sessão, está envolvido com outras coisas, está pensando em outras coisas, e aí não tem como a gente estar atento àquilo, e aí depois a gente não consegue lembrar, porque não teve atenção naquilo, né? E um outro aspecto que eu acho que tem relação com não lembrar do conteúdo do que o paciente te trouxe é a gente não anotar, não registrar. A gente não tem como lembrar de tudo do que o paciente nos fala, principalmente se você atende vários casos, a gente não tem como lembrar de tudo. Mas a gente precisa registrar alguma coisa para puxar na memória e aí a gente lembrar. Se nós não registrarmos nada, a gente não vai ter como lembrar, nossa memória não vai resgatar a sessão, o conteúdo e os detalhes do paciente. Então, isso é bem importante, a gente se esforçar para estar conectado e registrar para poder lembrar do que o paciente disse. É muito ruim para o paciente, muito incômodo quando ele percebe que o terapeuta não lembra do que ele falou. E então, relacionado com isso, a gente vai para o terceiro erro, que é não registrar o conteúdo da sessão. Tá? A gente sabe que o registro da sessão é obrigatório, segundo o nosso conselho de psicologia, mas muitas vezes a gente acaba não registrando, acaba deixando para depois, ou por falta de tempo, às vezes preguiça, não quer, deixa para registrar amanhã, deixa para registrar na semana que vem, e aí o que acontece? A gente esquece, tá? Do conteúdo que o paciente nos trouxe. Se a gente não registrar no dia o que o paciente nos falou, como foi a sessão, se a gente deixar para registrar no dia seguinte, a gente já vai perder uma grande parte desse conteúdo. Então, se passar um dia, a gente já perde uma grande parte. Se a gente deixar passar alguns dias, uma semana para fazer esse registro, a gente vai perder muita coisa. Então, muitos psicólogos já passaram por isso, deixaram de registrar e quando vão registrar não lembram de nada do que aconteceu, porque é natural, a nossa memória não recorda, tá? Então, por isso a gente precisa ter cuidado em registrar o material das sessões, os conteúdos, o que foi trabalhado, o quanto antes. Eu sempre sugiro para que o pessoal registre o quanto antes, se possível logo depois da sessão, se possível durante a sessão, ou se não der para fazer dessa forma, fazer pelo menos no mesmo dia em que aconteceu a sessão, não deixar passar para o dia seguinte e muito menos para outros dias. Quarto erro, quando o psicólogo utiliza muito quebra-gelo durante as sessões de psicoterapia. O que é o quebra-gelo? Como o próprio nome diz, o quebra-gelo é uma intervenção, uma conversa, eu nem chamaria de intervenção, é muito mais uma conversa que a gente faz com alguém para quebrar o gelo, para quebrar o desconforto da conversa, da sessão, né? Então a gente utiliza, normalmente as pessoas utilizam muito quebra-gelo em conversas sociais, é aquela conversa social que a gente faz num elevador, que a gente faz quando está na sala de espera do médico, tem uma pessoa do seu lado, e aí você sente necessidade de falar alguma coisa e não sabe o que falar, e aí você vai falar uma coisa simples, do tipo, como está o tempo, se está chovendo, como é ruim, se está chovendo, enfim. Esse tipo de conversa de quebra-gelo, tá? A gente pode fazer isso com o paciente? Pode, mas cuidado para a gente não utilizar demais essa conversa de quebra-gelo. Em geral, a gente utiliza essa conversa quando é a primeira sessão do paciente, quando ele está chegando. Então, ele pode estar chegando e não te conhece ainda, nunca te viu, está vindo nesse lugar, nesse consultório pela primeira vez. É desconfortável para ele chegar, ele não sabe o que falar,
às vezes está desconfortável em já começar falando sobre ele. Então a gente pode usar uma pequena conversa de quebra-gelo. Ah, e aí como é que tá? Você encontrou fácil aqui? Foi fácil para estacionar? Esse horário às vezes é difícil. Ah, esse tempo tá difícil hoje. Ou de onde é que você vem? Como é que é lá na sua cidade? Ah, eu já conheço a sua cidade, de onde você vem, Fazer uma pequena conversa de quebra-gelo para quebrar um pouco esse desconforto inicial. Então, isso é possível se tiver necessidade na primeira sessão. Muitas vezes não tem necessidade e o terapeuta utiliza e não tem necessidade. Muitas vezes o paciente chega e já começa falando sobre o que está trazendo ele aqui, sobre o que é importante para ele. Então, a gente deixa já ele falando. Ótimo se ele começar a falar isso. Então, a gente utiliza geralmente na primeira sessão do paciente e quando for necessário na primeira sessão. Mas depois o paciente já sabe um pouco como funciona a psicoterapia. Ele sabe que não é uma conversa social, que não é uma conversa comum, e essa é a grande diferença da psicoterapia. Que ele vai vir e vai falar sobre ele, sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente, sobre as questões mais profundas dele. Então ele não vai ficar falando sobre qualquer coisa, né? Então o psicólogo não deve puxar uma conversa de quebra-gelo, não deve iniciar uma conversa de quebra-gelo depois, quando o paciente já está vindo à terapia. Então, por exemplo, o paciente chegar, ele já vem a várias sessões, já te conhece, e você começar a falar sobre o tempo. Se a gente fizer isso enquanto terapeuta, às vezes o paciente já quer logo começar a falar sobre ele, e aí ele vai se sentir obrigado a entrar nessa conversa social que não tem muito proveito, e aí assim ele vai, a gente às vezes vai perder vários minutos da sessão fazendo isso. Isso não tem muita utilidade, tá? Mas às vezes o paciente puxa uma conversa de quebra-gelo, mesmo já tendo vindo em várias sessões, ele puxa. Às vezes porque ele pode estar ansioso de começar a falar sobre ele, às vezes porque a última sessão foi difícil, ele sabe que ele vai entrar no assunto mais delicado. Então ele pode chegar e começar uma conversa de quebra-gelo. Ok, aí é um pouco diferente, né? Às vezes essa é uma necessidade que esse paciente está tendo. Então o que a gente faz? A gente pode, se você achar conveniente, entrar um pouco nessa conversa, um pouco, tá? E depois começar a puxar a conversa para as questões dele. Então, por exemplo, o paciente chega e fala: como o clima está ruim hoje, essa temperatura está muito quente, está muito calor, é difícil morar aqui com esse calor. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Realmente é difícil, está quente mesmo, essa semana foi ruim, né? Ok, você conversa 2 minutos sobre isso e logo puxa o paciente para falar sobre ele. É importante a gente fazer isso para não deixar muito tempo, porque senão a gente pode acabar perdendo tempo da terapia, que é um tempo muito útil, né, para falarmos, para usar essa conversa de quebra-gelo, tá? Então, é claro que o limite disso a gente vai ter que definir conforme cada caso, cada paciente, mas muitas vezes eu vejo psicólogos utilizando quebra-gelo quando não é necessário e deixando demais essa conversa. E aí você acaba às vezes perdendo 15, 20, meia hora de sessão, e quando você vai ver já não tem mais muito tempo para trabalhar as questões importantes, e você ficou numa conversa que não tinha muita utilidade, né? Quinto erro que psicólogos cometem: falar muito de si, falar sobre si mesmo na terapia do paciente. A gente pode falar sobre a gente? Sim, essa é uma intervenção que muitos psicólogos utilizam. É um tipo de intervenção, sim, a gente falar sobre nós em algumas abordagens. Essa intervenção é útil, é bem-vinda, mas ela tem que ter um objetivo bem claro. Então, nós só falamos da gente se tiver um objetivo para o paciente, se tiver algum objetivo, alguma função para o paciente. Então, nós vamos falar sobre a gente por alguns
motivos, com alguns objetivos. Se a gente quiser dar um exemplo para que o paciente, se a gente achar que o paciente precisa de um exemplo real, às vezes psicólogos fazem isso para mostrar que eles também sentem isso, para naturalizar, às vezes, algumas sensações, alguns sentimentos. Então pode ser feito, mas com muito cuidado, porque a terapia é para o paciente falar sobre ele, não para a gente usar esse espaço para a gente. Então eu já vi muitos psicólogos que acabam falando sobre eles, sobre a vida deles, por falar, às vezes sem objetivo para o paciente, sem função para o paciente, e isso não é adequado, porque o paciente está pagando por aquele tempo para ele falar e para a sessão falar sobre ele e não sobre a gente. Então, muito cuidado. Cuidado também com essa intervenção de quando a gente fala sobre nós, para que o paciente se sinta mais à vontade. Também pode ter um efeito contrário. Por exemplo, a pessoa passou por uma situação difícil na vida, por uma situação trágica, e a gente também passou por isso. E a gente pode dizer para ela, eu também passei por isso, né? O paciente pode sentir, então, que a forma como ele está lidando com aquilo, que o sofrimento dele não está adequado, porque a gente pode estar mostrando que, bom, eu passei por isso e consegui sobreviver, né? Ele pode sentir que a gente está desvalorizando o sofrimento dele. E não importa muito na psicoterapia como outra pessoa passa por isso, porque todas as psicoterapias trabalham com a subjetividade de cada pessoa, ou seja, como é aquele sofrimento para ele, para esta pessoa, como ele está lidando. O fato de eu ter lidado de alguma forma não significa às vezes muita coisa para o paciente, tá? Então cuidado com isso, porque o que importa é a experiência do paciente, de como ele está lidando com isso, e não a minha enquanto pessoa, enquanto terapeuta nesse momento. O sexto erro que psicólogos cometem, e vocês já ouviram falar muito nisso, eu vou ter que falar novamente aqui, porque esse é um erro bem importante, é um erro básico também, porque a gente escuta muito isso e muitos acabam não fazendo, que é não fazer psicoterapia pessoal, né? Todo psicólogo já sabe disso, que deve fazer psicoterapia pessoal, mas isso não é obrigatório, a gente não precisa comprovar para ninguém, né, a nossa psicoterapia pessoal. E por que isso é um erro que faz com que a gente perca pacientes se a gente não fizer a nossa psicoterapia pessoal? Porque muitas vezes questões dos pacientes vão bater com situações, com sofrimentos nossos, e se a gente não tiver olhado para algumas questões nossas, trabalhado algumas coisas nossas, a gente não vai poder ser um bom psicoterapeuta. Isso é básico para um psicoterapeuta. Então, não fazer psicoterapia pode sim e faz com que a gente perca muitos pacientes, porque a gente não consegue dar conta daquele sofrimento quando a gente não trabalhou os nossos sofrimentos, as nossas questões, as nossas situações. Sétimo erro, não fazer supervisão. A supervisão, ela deve ser feita durante toda a nossa prática. A psicoterapia é um processo complexo, delicado, cada pessoa é de uma forma, cada paciente é de um jeito, a gente vai ter desafios ao longo de toda a nossa carreira. Então, no início da nossa carreira, a supervisão ela é obrigatória. Não tem jeito, a gente precisa fazer para poder aprender a trabalhar, para errar menos, para ter menos dificuldades com os nossos pacientes. Mas depois, quando a gente já trabalha um tempo, a gente segue fazendo supervisão de vez em quando, né? A gente pode mudar a frequência da nossa supervisão. Então, posso fazer uma vez por mês, posso fazer a cada 3 meses, posso fazer quando tiver um paciente mais complexo, que me demande mais, quando eu tiver uma situação em que um paciente não vai tá andando como eu imaginava, melhorando. Então, a gente deve fazer supervisão de vez em quando, o tempo inteiro da nossa prática profissional.
E um erro é quando o psicólogo acha que não precisa mais fazer supervisão. Eu sempre falo para o psicólogo ter um supervisor para chamar de seu, né? Ter uma pessoa de referência que quando ele precisar ele pode acionar e pode acionar logo, porque às vezes a gente está com um paciente que a gente está com dificuldade, a terapia não está indo bem, e aí a gente sente, nossa, vou precisar de uma supervisão, vou precisar de um apoio, porque eu acho que não está legal os atendimentos desse paciente. Se a gente deixar para depois, não buscar logo uma supervisão nesse momento, a terapia pode desandar, né? A gente pode não conseguir dar conta, e aí a gente pode perder, ou pior ainda, fazer uma psicoterapia que não vai ser legal para o nosso paciente. Então, não fazer supervisão também é um erro de psicólogos. E oitavo erro que eu coloquei, que eu quero elencar aqui, é não ter horário para os próprios pacientes. Parece uma coisa estranha, mas às vezes acontece de o psicólogo se desorganizar na sua agenda e aí ele não tem horário para o próprio paciente. Então o paciente é paciente dele, mas aí teve algum problema com o psicólogo, sei lá, na semana seguinte ele disse, eu vou te ligar para marcar um horário, porque eu não sei como é que eu vou fazer semana que vem e tal, eu tenho um curso, né? E aí o terapeuta não liga mais e não fala mais com o paciente. Já vi isso acontecer. Isso é muito chato, muito ruim para o paciente, é incômodo isso, às vezes ele está esperando e o psicólogo esqueceu ou não tem mais horário para encaixar, né? Ele se desorganizou e não tem mais horário. Outra situação que pode acontecer é aquele paciente que é seu paciente regular, que está vindo direitinho, e ele precisa de uma sessão a mais, uma sessão extra para ajudá-lo, ele está com uma crise ou está com uma situação difícil, e aí a gente não tem como encaixar, porque não tem agenda, está com a agenda lotada. Então a gente precisa sempre deixar uma vaga e um espaço, um horário para poder atender emergências, para poder atender esses nossos pacientes, os que já são nossos pacientes e que precisam de uma sessão a mais. Porque é muito ruim quando o paciente está com uma emergência e ele precisa falar com você, ele precisa antecipar a sessão dele e aí você não tem horário. É ruim para você, é ruim para ele, né? Então não é legal. Eu sempre recomendo, uma coisa que às vezes acontece, é o paciente, ele fica para marcar a sessão e não marca. Então você não sabe mais se ele está fazendo psicoterapia com você ou se ele não está. Isso é um problema na organização da nossa agenda. Então, uma dica que eu dou, tem um vídeo aqui sobre contrato de atendimento, que eu acho que é bem importante para quem quiser dar uma olhada nisso, é a gente estipular claramente com o nosso paciente se ele está em psicoterapia ou se ele não está. Ou seja, ele vai sair de férias, né? Eu saí de férias, eu vou viajar semana que vem, eu volto daqui 2 meses e aí eu te ligo para a gente marcar. Ok, esse paciente, enquanto isso, ele está na sua agenda? Você vai conseguir uma agenda para ele daqui 2 meses? Como é que tá? Você vai dar um jeito? Se você estiver cheio de outros pacientes, o que você vai fazer com esse aí? Né? Então, o que eu faço? Uma dica que ajudou muito a organizar minha agenda nesse sentido, porque eu tinha problemas com isso no início da minha profissão. Se o paciente quiser deixar marcado, ok. Daqui 2 meses eu venho. Então, a gente deixa marcado para o dia tal, de fevereiro, E está marcado a sessão, o horário dele está reservado. Se ele não deixar marcado, eu não tenho como garantir a vaga dele, né? Se a pessoa falta a 2 sessões, isso já está no meu contrato de atendimento, eu falo que aí eu não tenho como reservar mais o horário e a vaga. Porque o que acontece é que às vezes o paciente some e depois ele quer voltar, né? A gente tem vários problemas com isso, os psicólogos que já trabalham com isso sabem, e aí a nossa agenda fica essa bagunça, porque aí a gente olha e não tem como encaixar o paciente, né? Bom, então eu já combino isso no início da psicoterapia, isso já está no meu contrato, que se ele sumiu, ele ficou 2 sessões sem vir, sem me avisar, né? Ele perde o horário e a vaga. Se ele quiser retornar, ele pode retornar, só que às vezes eu não vou ter vaga. Às vezes ele vai ter que esperar em lista de espera, porque às vezes acontece. Então, de eu não ter vaga. E aí eu não vou me esforçar
para tentar encaixar ou dar um jeito aí, porque isso pode comprometer os outros pacientes que estão regularmente comparecendo. Então, eles já sabem disso, isso já fica estipulado, e aí eu não fico preocupada com essas situações. Então, isso é bem importante a gente saber se o paciente está vindo, se é nosso paciente, se não é, para não dar esses problemas de daqui a pouco a gente não tem mais horário, não sabe quem encaixa e como vai fazer, ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado. A gente tem outros vídeos aqui. Se vocês puderem assistir, acho que vai ser bem útil e curtir aqui esse canal.